haverá essa produção do país, ele está produzindo de forma indireta. Né? Então, ali, o Ricardo, o que ele avança? Bem, ele fala que existe, então, duas economias que produzem dois produtos, o que mais que ele fala lá? Que produz dois produtos, né? Que há uma diferença de tecnologia, né? Que é essa que eu comentei com vocês. Então, no interior dos países, então, há uma estrutura produtiva diferente. Ele pressupõe que há um custo de transporte que seja zero, pressupõe uma balança comercial favorável. Então, em Ricardo, ele pressupõe também que o trabalho, que é a oferta de trabalho, na verdade, são dois fatores de produção, né, que Ricardo considera, que um que é a terra e o outro que é o trabalho, né? Então, ele fala que a oferta de trabalho, ela é imóvel entre os países, mas ela é móvel entre os setores. Tá? Então, o que ele começa a dizer? Ele começa que a questão do trabalho e da produtividade tem uma relação com a questão do salário. Por quê? Porque os trabalhadores, eles vão procurar maximizar, então, os seus salários. Tá? Então, eles vão poder ir para um setor, ali ele considerava dois setores, que era o setor do vinho e o setor do queijo. Então, Ricardo, ele dizia que os trabalhadores, que é limitado, né? Os trabalhadores ali, eles são limitados, já que não existe a mobilidade de trabalho entre os países, há uma limitação. Então, as firmas, os dois setores, eles têm que distribuir, então, essa força de trabalho limitada. E tudo isso vai depender o quê? Do salário pago. E ali ele traz aquela ideia do quanto ele precisa dispor para pagar um trabalhador em uma hora de trabalho. Que ele coloca a necessidade de horas de trabalho que ele vai precisar pagar para um trabalhador no setor de vinho e para o setor de queijo. A gente observou no pressuposto do modelo lá de Ricardo que havia uma diferença em horas de produção, né? Então, o país, para produzir os dois produtos, ele vai demandar uma produção fatores muito grandes, né? Toda uma força de trabalho. Então, para Ricardo, o comércio ele seria benéfico nesse sentido, porque um país ele pode não ser eficiência na produção dos dois bens. Então, ele conduz a sua teoria justamente para esse ponto, que o comércio ele é benéfico e trará vantagens para ambos os países. Tá? Então, ele fala que não é um jogo de soma zero, como vinha sendo falado, tá? Mas é um jogo de soma positiva, em que um país ele é mais eficiente na produção de um determinado bem, ele deve, então, se especializar, colocar todo o seu esforço ali e importar o produto que ele não consegue fazer com muita eficiência. Tá? Então, basicamente, a teoria de Ricardo é essa, tá certo? Como também não pressupõe os lucros ali na teoria dele, é um pressuposto ainda, né? A gente sabe que quando vai produzir algum tipo de bem, obviamente vai ter lucro, vai ter custo de transporte, mas ali, para aquela teoria, para aquela análise de uma economia hipotética, não tinha isso, tá? Ele não previa isso. Quando começa a prever, você passa para outras teorias, tá? Um outro ponto importante, que está também no texto, ele fala sobre a questão das falhas, né? Existe uma crítica muito grande do comércio internacional, que a gente vai estudar depois, nos próximos capítulos, depois que a gente estudar essas teorias todas, que ele fala com relação que o comércio, ele é algo perverso numa economia. Por que ele é perverso? Porque ele agrava ainda mais a desigualdade de renda, né? E ele acaba também sendo um fator de exploração dos países ricos aos países mais pobres. Tá? Então, isso também está naquela parte que ele fala sobre os mitos, né? Os mitos sobre a teoria ricardiana. Então, que havia um movimento, logo na década de 80, falando a respeito de que eram contrários à globalização, que eram contrários a essa forma de comércio internacional, justamente por esse motivo de exploração. Como a gente observa que tem empresas como Nike, né, que acaba indo para países menos desenvolvidos, empregando uma força de trabalho com um salário muito mais baixo do que se fosse no seu país original.
E aí, Krugman, ele comenta que isso não é tão verdade, porque se essas pessoas não tivessem esse emprego, ainda que com uma mão de obra baixa, eles estariam numa condição muito pior. Então, ele coloca como sendo o quê? Um mito isso não é verdadeiro, tá? Então, basicamente, a teoria de Ricardo é essa. Então, sempre haverá benefício com o comércio internacional, tá? Então, pessoal, basicamente é isso. Eu fiz um resuminho do que era a teoria de Ricardo. Agora eu vou começar então o capítulo 3 e vou comentando alguns pontos da teoria do Ricardo, tá? Professora, Sim. só para ter uma dúvida aqui um pouco mais geral, a parte quantitativa de a gente trabalhar questões sobre o modelo, por exemplo, no livro do Krugman, ele tem umas questões sugeridas, né, para a gente fazer. Essa parte, assim, a gente não vai chegar a ver a profundidade, né? Tipo, a gente não vai fazer conta, na maioria Olha, das vezes. eu até gostaria, mas eu acho que não dá tempo. E eles são exatamente os cálculos que vocês viram lá em micro, a gente não vê. Uhum. Tá? O que Beleza. a gente vê é a análise gráfica. Todo gráfico que tem, sim, eles são importantes, tá? Mas a gente não faz derivações, assim a gente não faz. Certo. Por quê? Vocês estavam com medo disso? É porque, pelo menos para mim, a pergunta é porque quando a gente trabalha o quantitativo, ajuda muito a fixar a outra parte. A gente viu muito disso com o Cícero no semestre passado, quando a gente fez Uhum. macro 2. E agora o Vlad, que vai dar macro 3, falou que a gente não vai ver a parte quantitativa na prática. E aí eu pensei, porra, isso aí vai me dar uma dificuldade maior, né? Não, não dá Mas, não. ah, aí é Análise gráfica é a subjetivo. mesma coisa, mesma coisa. Esse livro que eu estou utilizando aqui, a edição 6, ele tem mais gráficos e tem mais questões quantitativas do que o outro. Não é porque a gente não vai trabalhar que vocês não podem fazer um exercício, tá? Eu não vou cobrar, não vou trabalhar isso com vocês, porque a gente tem bastante conteúdo. Então, a economia internacional 1, ela é bastante densa, tá? Mas vocês podem fazer como um exercício, se isso ajuda vocês são livres, queridos. Podem fazer, Tá bem, tá? professor, obrigado. Mas não vou exigir isso que vocês façam em prova ou que a gente vai trabalhar aqui. Não. Eu até queria colocar isso, né? Mas eu acho que fica mais complicado para a gente poder fazer em aula virtual. Mas enfim, gente. Vamos lá então para o capítulo 3. Eu vou abrir aqui. Vocês fiquem tranquilos, porque nós vamos ter uma aula que é para a gente tirar dúvidas. Eu só peço que vocês tenham dúvidas, né? Que vocês anotem, que vocês vejam. Só vai ter dúvida quem lê o trabalho, né? Quem não o trabalho não, quem lê os capítulos. Quem não lê não tem dúvidas. Abriu aí para você, gente? Tá certinho? Abriu, professora. Abriu? Tá. Bem, pessoal, esse capítulo ele vai um pouco além do que era Ricardo, tá? Então, lembra que eu falei que um complementa o outro. Um dos pontos que não é explicado por Ricardo é a distribuição de renda, tá? O comércio internacional, de fato, ele não é uma matéria, né, ou digamos assim, ou uma área em que ela visa promover essa distribuição de renda nos países. Concentração de renda, distribuição de renda, essa desigualdade social no interior de cada país depende de políticas internas de cada país. No entanto, a partir do capítulo 13, ele verifica mais essa questão de distribuição de renda. Então, apesar do comércio internacional não ser o responsável por essa política de distribuição de renda, ele acaba promovendo para aqueles que detêm, então, os fatores específicos de produção. Tá? Então, que seriam os produtores, né? Ou os setores aqui que vão produzir mais e aqueles que vão produzir menos. Então, os detentores e os trabalhadores. Tá? Então, assim, por mais que esse capítulo ele procura falar sobre a distribuição de renda, a gente vai observar que existe ambiguidade na questão de distribuição de renda.
Por quê? Porque isso depende quem está utilizando o fator específico que remunera mais, quem está trabalhando para esse fator específico que está remunerando mais, né? Qual é o perfil de consumo dos consumidores? Tá? Então, isso muda conforme, então, abre o comércio. Não sei se vocês perceberam, mas os capítulos, ele começa assim, todo o capítulo do Krugman, dessa parte de teoria, ele começa primeiro falando sobre uma economia, ou seja, na ausência do comércio, e depois ele amplia a ideia para uma relação de comércio, tá? Então, nós vamos estudar aqui os fatores específicos que são relacionados, então, à distribuição de renda. Aqui, nesse capítulo, ele já começa a trazer algumas diferenças, tá? Com relação ao que dizia lá na teoria ricardiana, que para Ricardo ele dizia que o comércio é sempre mutuamente benéfico. Aqui, esse capítulo, ele diz que nem sempre é assim, que há ganhadores e que há perdedores no comércio internacional, tá? Então, vamos lá. O capítulo aqui, ele tem a introdução, né, um modelo de fatores específicos, o comércio, o modelo dos fatores específicos, ele trabalha apenas com uma economia, e o comércio internacional no modelo de fatores específicos, a distribuição de renda e os ganhos do comércio e uma política do comércio, tá? Uma visão, então, preliminar. Bem, então vamos lá. O comércio, ele tem efeitos substanciais sobre a distribuição de renda nas nações que dele participam, tá? Ricardo, ele já não fala isso, tá? Então, é muito sucinto se a gente quiser saber alguma coisa relacionada à questão de distribuição de renda, porque não era esse o intuito. O intuito do comércio, lá pela teoria ricardiana, era obter os ganhos que se oriundo do comércio internacional, tá? Mas ele não necessariamente ele falava sobre uma situação de melhor qualidade de vida, né, de um perfil de escolha dos consumidores que poderia melhorar a sua vida a partir do momento que o comércio internacional permite as escolhas de novos produtos, né? Então, esse capítulo ele já traz aí uma diferença. Então, assim, como eu vou falando e vou procurando comparar um capítulo com o outro, eu sugiro que vocês tenham sempre o caderno aí com vocês para vocês irem anotando, tá, gente? Bem, então há duas razões principais pelas quais o comércio internacional ele tem forte influência sobre a distribuição de renda. Bom, primeiro, os recursos não podem se mover imediatamente ou sem custo de uma indústria para outra. E as indústrias diferem quanto aos fatores de produção que demandam. Tá? Aqui a gente vai começar a observar o seguinte, olha, quando ele fala que esses recursos não podem se mover imediatamente ou sem custo de uma indústria para outra, lembra que lá em Ricardo, o trabalho ele era móvel, e as pessoas poderiam sair do setor de vinho e ir para o setor do queijo, quando o setor de queijo pagava mais, remunerava mais em termos de salário. No entanto, essa mobilidade entre a indústria, ela não é imediata, mesmo porque existem técnicas, existem aprendizado, e isso tudo tem um custo. Então, isso acaba sendo, acaba interferindo justamente nessa questão de distribuição de renda. Por quê? Porque para a pessoa mudar, por exemplo, de um setor agrícola e para a indústria, ele tem que estudar, ele tem que, de certa forma, começar a compreender, né, as tecnologias, começar a estudar um pouco as máquinas. Então, tudo isso acaba levando a um custo, tá? Um custo de tempo que a indústria tem para poder ensinar, um custo de tempo para o trabalhador aprender, né? Então, isso acaba levando a uma influência dessa distribuição de renda, tá? E também as indústrias vão diferir, então, quanto aos fatores de produção. Na teoria de Ricardo, havia apenas 2 fatores de produção, que era o quê? Era a terra e era o trabalho. A partir de agora, a gente vai começar a observar que ele acrescenta um outro fator de produção, que é o capital. Então, a gente tem aqui 3 fatores de produção, tá? Então, a terra e o capital e o trabalho, tá? Então, a gente tem 2 tipos de fator de produto aqui. Nós temos o fator que ele é alimentos, que ele é um produto resultante
da terra, e temos o produto manufaturado, que ele é resultante do investimento, ou seja, do capital. Então, esse modelo, ele avança, tá, na questão do modelo ricardiano. Então, o modelo de fatores específicos, ele permite ao comércio afetar a distribuição de renda. Tá? Então, essa teoria foi uma teoria desenvolvida, então, por Paul Samuelson e Jones, lá em 1971. Tá? Então, é uma teoria, assim, não é, assim, tão nova, mas não é tão antiga quanto do Ricardo, né? 1971 tá logo ali atrás. Professora, Sim. então, nessa ideia, ele pode pressupor que o impacto na distribuição de renda nem sempre, tipo, não é, pode ser positivo e negativo. Pode. Tá, obrigado. Tá? Então, aqui ele já assume que o comércio não é bem como o Ricardo falava, tá? Que há perdedores, sim. E aqui, no decorrer do capítulo, a gente vai observar quais são essas situações em que é possível perder, tá? Isso depende muito do detentor, então, da produção, né? Daquele que tem um fator de produção específico, é isso que ele está utilizando aqui. Lá na teoria ricardiana, havia apenas o fator terra e o fator trabalho. A terra era fixa e o trabalho era móvel. Aqui a gente tem mais fatores de produção, né, que ele inclui aqui o capital. E isso vai depender daquele que o crescimento, ele é limitado pelo capital, mas ele também é limitado pela força de trabalho. Então, aqui ele continua com a força de trabalho limitada. Então, por mais que haja um investimento, ele não vai conseguir ampliar a sua produção acima do que a economia doméstica consegue produzir em termos de trabalho. Tá? Então, pode ser que haja mais capital ou mais investimentos, mas a força de trabalho, lembra que quando ele dizia lá no capítulo de Ricardo, o L do vinho mais LA seria igual ao total de trabalho, que era 120? Então, ele tem essa limitação da força de trabalho que acaba impactando ali também nessa questão do investimento. Não adianta ele ficar investindo se ele não tem força de trabalho suficiente para produzir. E aí ele atende a esse crescimento, com esse aumento de investimento, se ele promover o comércio internacional. Tá? Então, por meio do comércio internacional, é possível, sim, ele investir mais no produto, né, e ali ele fazer a troca, porque ele consegue, como ele vai fazer uma especialização no produto, na produção do produto que ele tem maior eficiência, ele consegue utilizar toda essa força de trabalho apenas para esse produto, sem ter que produzir os dois. Na ausência do comércio, isso não acontece, porque ele tem que produzir os dois produtos, tá? Bom, aqui a gente tem as hipóteses do modelo. Gente, essas hipóteses, elas são chatas. Cada modelo tem a sua hipótese, tá? Então, não pulem, leiam para poder compreender a hipótese, tá? Então, vamos lá. Aqui, olha, ele considera que lidamos com uma economia capaz de produzir dois produtos, manufaturados e alimentos. Há 3 fatores de produção: o trabalho, o capital e a terra. As manufaturas, elas são produzidas pelo uso do capital e do trabalho, mas não pela terra, tá? Então, aqui, olha, você já consegue observar que são 2 setores, embora o trabalho, ele é móvel entre esses setores, tá? A gente tem aqui o capital e a terra como sendo fixo, que vai ser utilizado apenas naquele setor, tá? E a terra é utilizada somente no setor de alimentos, tá? A terra e o trabalho, e o capital e o trabalho para manufaturas. Então, o alimento é produzido pelo uso da terra e do trabalho, mas não do capital. Então, é aquilo que a gente diz, são 2 setores com uso de fatores específicos. O trabalho é, portanto, um fator móvel que pode ser usado nos 2 setores. Então, ele pressupõe uma competição entre os 2 setores pela mão de obra disponível nessa economia doméstica.
vai ganhar o setor que remunerar mais, sempre, tá? Então, a terra e o capital são fatores específicos que só podem ser usados na produção de um bem. Em todos os mercados prevalece, então, a concorrência perfeita. Bem, quanto de cada bem uma economia produz? Bem, então aqui, olha, lá no capítulo 1 a gente já tinha essa pergunta, né? Por isso que eu falo que tem que ler tudo, desde o capítulo 1. Quanto o comércio permitir, né? Então, qual é a base, né? Até quanto ele pode produzir? Aqui, lembra que a gente está trabalhando ainda com uma ausência de comércio internacional. Então, tudo que é produzido aqui é para o consumo doméstico. Então, vamos lá. Quanto de cada bem uma economia produz? Então, a produção de manufaturas de uma economia, ela depende das quantidades de capital e de trabalho utilizadas em um setor. Então, aquilo que eu comentei, ele depende do capital, mas ele também depende da quantidade de trabalho. Então, há uma competição entre as indústrias, ou entre esses setores, pela mão de obra disponível. Tá? Esse relacionamento é resumido por uma função de produção. Então, a função de produção para o bem X, ele dá as quantidades máximas do bem X que uma empresa pode produzir com várias quantidades de insumos. Então, por exemplo, a função de produção para manufaturas ou alimentos, ela indica a quantidade que elas podem ser produzidas, dada quaisquer quantidade de insumo, trabalho e capital, ou trabalho e terra. Tá? Então, ou seja, aqui ele vai produzir de acordo com a disponibilidade que ele tem daquilo que cada setor utiliza. Então, o setor de manufaturas, ele utiliza o fator capital que é específico do seu setor, né? E também o trabalho. E o alimentos, ele vai utilizar a terra e o trabalho. Então, aqui nós temos as duas funções da produção, a função de produção de manufaturas, né, que é dado, então, por QM, que é a produção de manufaturas de uma economia, o K é o estoque de capital e o LM é a força de trabalho empregada em manufaturas. E, igualmente, a função de produção de alimentos, né, o Q é a produção de alimentos de uma economia, o S é a oferta de trabalho e o LA é a força de trabalho usada na produção de alimentos. Tá? Só lembrando que a força de trabalho, ela é limitada, tá? Então, é uma condição, a condição de pleno emprego do trabalho, ela requer que o suprimento de trabalho de toda a economia seja igual à força de trabalho empregada na produção de alimentos, mais a força de trabalho empregada na produção de manufaturas, que é o que a gente tem aqui. Tá? Então, o trabalho, ele é limitado, não tem mais como expandir essa força de trabalho, a gente não tem ainda a mobilidade do trabalho entre países, né? Então, com isso, a gente tem, então, uma fronteira de produção da economia. Bem, a fronteira de produção, né, que é a curva que ela mostra qual é a possibilidade de produção total de uma economia em um determinado período de tempo, tá? Então, é aquilo que vocês já conhecem, que é essa função de produção de manufaturas, tá? Então, ali a gente tem a produção de manufatura, o insumo trabalho e tudo que ela consegue produzir. Tá, então, vocês já viram em microeconomia, esse gráfico eu falo que só existe esse mesmo, né, basicamente no livro, e você já observa que aqui a gente tem uma função de produção, tanto por manufatura quanto por alimentos, que vai ser igual, com retorno decrescentes, né, então aqui ele já mostra isso. Então, a forma da função de produção, ela reflete a lei dos retornos decrescentes. Então, agregar um trabalhador ao processo de produção sem aumentar a quantidade de capital significa que cada trabalhador tem menos capital para trabalhar e, portanto, cada incremento sucessivo de trabalho acrescentará menos a produção que o anterior. Certo, pessoal? Então, vamos lá para outra figura, que é a mesma. Olha, aqui a gente tem o mesmo gráfico, né? Só que agora a gente já tem o produto marginal do trabalho,
né, mostrando justamente essa lei aqui dos retornos decrescentes, né? Então, a economia, ela é aquela ideia lá que vocês viram em introdução à economia. A economia, ela vai utilizar todos os fatores de produção que ela tem, vai conseguir produzir, então, ela vai aumentar a sua produção em um determinado período, depois ela vai, então, cair, né? Então, até no exemplo lá de microeconomia, ela tem lá a função da terra, né, e a função ali do trabalho, e que não adianta mais. Mas lembrando que quando ela utiliza apenas esses dois fatores, era uma curva de produção de curto prazo. Então, é preciso o quê? Expandir, não o trabalho, mas expandir ali o fator que seria fixo, que no longo prazo ele vai estar variando, tá certo? Então, ele traz essa ideia lá da microeconomia. Bom, aí a gente tem esse gráfico, pessoal. Esse gráfico, se algum aluno está utilizando a 10ª edição, ele não tem. Se eu não me engano, nem nas outras ele não tem. Tá? Então, vocês procurem aí anotar. Bem, vamos lá. O que ele está dizendo nesse gráfico? O que ele está dizendo nesse gráfico? Quem é que pode me dizer? Quem que pode dizer o que ele tem nesse gráfico? As possibilidades de produção. Ele traz a combinação, né? Ele traz essa combinação de produção, dado os fatores que existem, né? Então, ele tem ali, olha, cada quadrante, ele tem uma informação. Então, foi o Felipe, né, que comentou? Foi o Felipe, isso. Então, aqui, Felipe, olha, a possibilidade de produção apresentada aqui nesse quadrante, que está em vermelho, né, a fronteira de possibilidade de produção da economia. Aqui embaixo ele tem a função de produção de manufaturas. Ao lado ele tem a alocação de trabalho da economia e acima tem a função de produção de alimentos. O que ele está dizendo aqui? Aqui ele está dizendo tudo que a gente já falou, gente, por isso que eu gosto de gráfico, ele é muito prático. Tá? Então, aqui ele está dizendo, na parte vermelha, né, tudo que a economia pode combinar, dado, então, a esses dois fatores de produção, dado aos fatores de produção, né, o que ele consegue produzir entre esses dois produtos, que seria, então, os alimentos e os produtos de manufatura. Então, é possível qualquer combinação abaixo, né, desses pontos que estão aqui abaixo da linha vermelha. Então, a linha vermelha é o máximo que essa economia pode produzir. O gráfico de baixo, que é a função de produção de manufatura, ele está representando aqui, olha, a questão do insumo de trabalho, tá? Que é utilizado no setor de manufaturas. Então, aqui ele mostra aquele gráfico que nós já vimos ali atrás, sobre a função de produção, que é igual o que tem ali a função de produção de alimentos. Tá? Então, lembrando, o manufatura ele está utilizando o capital e o trabalho, então ele está combinando esses dois fatores para ele obter as diversas quantidades que podem ser produzidas a partir desses fatores. E o setor de alimentos também. E tudo isso vai contribuir para essa produção total da economia. Ao lado, ele tem a alocação do trabalho, que, ou seja, a gente já viu que ela é limitada. Né? Então, aqui, olha, se o setor de alimentos, ele utilizar toda a força de trabalho existente, ele que está no L grande aqui em cima, ele vai estar utilizando todo para o setor de alimentos, então está indicando que não vai haver produção de manufaturas. Tá? Por quê? Porque não tem mais trabalhadores. E o contrário também é verdadeiro. Se o setor de manufaturas utiliza toda a força de trabalho disponível, também não vai haver alimentos. Tá? Mas o que é mais importante, manufaturas ou alimentos? Na realidade, essa economia, ela precisa dos dois, então eles devem fazer as combinações, tá? Então, por isso que tem aqui. Tá? Então, o ponto 1, ele está dizendo que ele vai utilizar uma maior quantidade de trabalho para a produção de alimentos e uma menor quantidade
de trabalho para o setor de manufaturas. E aí vocês vão perceber que ele vai mostrar qual é a produção, então, de alimentos, já que ele está com maior força de trabalho, e uma menor de manufaturas. E ali ele vai conseguir produzir ali o máximo que poderia, dado essas duas combinações. Pessoal, tá ficando claro ou não? Eu estou falando aqui, às vezes parece que eu estou falando sozinha. Tá ficando claro sim, professora. A galera tá entendendo no chat também. Tá? O que é isso, Nixon? Pode ir pá, professora, é uma forma de concordar. Ah, muito bem, gente. Tá, então, esse gráfico aqui é um gráfico bastante importante, tá? Eu gosto tanto dele, que acho que por isso que eu fico tanto na edição 6, porque nas outras ele não tem, e eu acho ele lindo, 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 lindo. Tá, então, vocês compreenderam a ideia que ele traz? Então, aqui a mesma coisa, o ponto 2, olha, o ponto 2 é quando ele consegue colocar uma quantidade de trabalho maior na produção de manufaturas, né? Mas aí ele vai diminuir a quantidade de trabalhadores no setor de alimentos, então ele vai produzir menos alimentos. Tá? Então, para ele poder conseguir produzir mais manufaturas, ele tem que diminuir do setor de alimentos. Tá? Então, é aquela noção básica mesmo de economia. E aí, o ponto 3 é a mesma coisa. Conforme ele vai aumentando ali os trabalhadores no setor de manufaturas, ele diminui ali do setor de alimentos. Tá? Então, essa é a ideia aqui nessa fronteira de possibilidade de produção do modelo. Pessoal, tudo bem? Posso passar? Alguma dúvida? Acredito que não, professora. Ninguém se manifestou também quanto a dúvidas. Ok, vamos continuando então, pessoal. Bom, então aqui, preços, salários e a alocação. O que a gente tem aqui nesse preço, salários e alocação? Quanto trabalho deve ser empregado em cada setor? Então, para responder a essa questão, precisamos verificar a oferta e a demanda no mercado de trabalho. Tá? Então, a demanda. Em cada setor, os empregadores maximizadores de lucros, eles demandam trabalho até um ponto em que o valor produzido por um homem hora adicional seja igual ao custo de empregar aquela hora de produção. Tá? Então, aqui, olha só, lá na teoria ricardiana, ele não pressupunha o lucro, tá? Então, aqui a gente já tem esse empregador como sendo maximizador de lucros, né? Então, o que ele vai empregar? Ele já tem a quantidade de seus trabalhadores necessárias para a produção. No entanto, ele pode expandir a sua produção se ele contratar um homem a mais, né? Ou seja, um homem hora adicional, tá? Então, quando que ele vai fazer isso? Quando isso for vantajoso para ele. Então, seja quanto o valor, né, desse um homem hora adicional seja igual ao custo de empregar aquela uma hora de produção. Tá? Então, aqui, olha, a gente está observando que, já começa, né, a observar que vai haver estímulos também daqueles que estão ali ofertando, né, a força de trabalho. A força de trabalho e também dos empregadores, né? Bem, aqui é a curva de demanda por trabalho. Né? Então, aqui a gente, lá na teoria de Ricardo, como que era lá o salário? Como que era o salário na teoria de Ricardo? Quem pode me responder? Ele era igual às horas de produção. Isso, ele era igual às horas de produção, tá? Então, esse era o seu trabalho. Então, vamos lá, vamos ver se é a mesma coisa aqui. A curva de demanda por trabalho do setor de manufatura, então, ela pode ser escrita aqui, pelo produto marginal do trabalho, né, multiplicado, então, pelo preço da manufatura, que vai ser, então, o seu salário. Tá? Então, o salário, ele é igual ao valor do produto marginal do trabalho na manufatura, que seria daquela uma hora adicional de empregar ou não esse trabalhador, tá?
tanto para o setor de manufaturas quanto para o setor de alimentos. Tá? Então, a curva de demanda por trabalho no setor de alimentos também é a produção marginal do trabalho, né, multiplicado pelo preço do alimentos. Então, isso vai ser o seu valor do salário, então, no setor de alimentos. Bem, o salário deve ser o mesmo em ambos os setores, tá? Porque se considera que o trabalho seja livremente móvel entre eles. Então, o salário ele é determinado pela necessidade de uma demanda total de trabalho ser igual à oferta total de trabalho. Como disse, a oferta de trabalho é limitada, tá? Aqui existe os trabalhadores que vão procurar maximizar a sua renda, então eles são livres para se mover de um setor para o outro. No entanto, se um setor oferecer um salário mais alto, ele vai atrair diversos trabalhadores que são do setor, do outro setor, né? E por haver uma força de mão de trabalho maior, né, então vai fazer também com que os salários caiam, tá? Então, a teoria também prevê essa competição de salário e essa influência de redução quando há uma maior quantidade de mão de obra. Bem, aqui Doutora, então tem... Oi? você pode voltar 2 slides rapidinho? Só para eu pegar ali a descrição da curva? Esse? Isso. Obrigado. Bem, então aqui a gente tem, então, uma alocação de trabalho, né, já daquilo que ele comentou ali atrás. Então, que é isso, Tossi só, Matheus? professor. Aqui ele tem, então, a figura da alocação de trabalho, né, então tem o valor do trabalho marginal, e aqui ele tem o trabalho em alimentos e o trabalho, então, em manufaturas, e aqui a oferta de trabalho total. Então, aqui a gente está pressupondo uma condição aqui de equilíbrio, né, em que o salário, ele é o valor do produto marginal do trabalho que está distribuída entre esses dois setores, né, da economia. Então, aqui está uma condição de equilíbrio, tá? Ele está supondo, então, que os setores, eles estejam utilizando igualmente ali os trabalhadores. Uma outra ideia que se tem aqui é uma ideia de que os salários, eles devem ser os mesmos, para que não haja essa competição de trabalhadores. Por quê, gente? Porque se houver uma competição de salário, claro que os trabalhadores vão migrar para aquele que tem trabalho, que tem um salário mais alto. Aí, o que vai acontecer? O outro setor, ele vai diminuir ali a produção, porque não tem trabalhadores suficientes. Então, essa economia, como não existe comércio internacional, ela tem que manter de forma equilibrada esses trabalhadores nesses dois setores, para que eles possam utilizar esses dois tipos de bens, tá? Senão haverá, então, falta de algum dos setores, de algum produto desses setores, tá? Então, no ponto de produção, a fronteira de possibilidade de produção deve ser tangente a uma reta cuja declividade seja negativo e o preço de manufatura dividido pelo alimento. Tá? Então, aqui ele tem um relacionamento entre os preços relativos e o produto, que ele marca aqui no gráfico. Tá? Aqui é aquele gráfico que nós vimos ali atrás, só que agora ele deu uma limpadinha no gráfico, né, mostrando, então, qual é a produção nesse modelo. Então, a produção de alimentos, a produção de manufatura e a combinação que tem das quantidades produzidas e essa declividade, tá? Então, aqui ele mostra a produtividade, né, que está aqui tangenciando essa curva de possibilidade de produção. Tá? O que acontece com a alocação de trabalho e com a distribuição da renda quando os preços dos alimentos de manufaturas mudam? Bem, existem duas mudanças, né, de preços aqui.
dois casos. Um caso quando ocorre uma mudança igualmente proporcional nos preços e uma mudança nos preços relativos, tá? Então, a gente já sabe que vocês devem ter visto lá em micro que uma mudança igualmente proporcional nos preços, ela não tem efeito, né? Por quê? Porque aumentou o preço igualmente, então tudo permanece da forma como está. Agora, existe um efeito quando ocorre uma mudança nos preços relativos, tá? Ou seja, nos preços relativos de um setor, então isso vai ter um efeito sobre essa economia, tá? Então, aqui, olha só, a gente tem um gráfico também bem bonito, que ele mostra um aumento proporcional nos preços de manufaturas e alimentos. O que a gente tem aqui? A gente tem um aumento de 10% no salário, a linha em azul, né, é o ponto original, então, que a gente tem ali um aumento de 10% que vai deslocar depois para o ponto 2, né, que ele mostra a mesma situação. A gente observa aqui que não houve nenhuma diferença, então o trabalho usado nesses dois setores continua sendo o mesmo, a produção, ela né, basicamente ela é a mesma, apesar desse aumento aqui, é tudo igual, tá? Agora, quando os dois preços mudam na mesma proporção, não ocorrem mudanças reais. Então, a taxa de salários aumenta na mesma proporção que os preços, de modo que os salários reais não são afetados. Tá? Então, razão aqui entre salários e preço. Então, se aumentou tudo na mesma proporção, sem mudanças. As rendas reais de proprietário de capital e proprietário de terra também permanecem as mesmas. Aqui, então, quando apenas P aumenta, né, PM, então, quando aumenta apenas o preço de manufatura, o trabalho ele vai deslocar do setor de alimentos para o setor de manufatura, e a produção de manufaturas aumenta enquanto a de alimentos cai. Os salários não aumenta tanto quanto a produção de manufatura, porque o emprego no setor manufatureiro aumenta e, portanto, o produto marginal do trabalho nesse setor cai. Tá? Que é o que a gente observa aqui nesse gráfico. Então, embora haja um aumento do preço, não haverá o mesmo aumento dos trabalhadores. Então, vamos supor que aumente ali uns 10%, o salário ele aumenta numa proporção menor, tá? Por quê? Porque haverá também uma maior quantidade de mão de obra que vai se sentir atraída, né, por esse aumento de salário, então ele vai acabar saindo do setor de alimentos, e ali haverá, então, que vai migrar, né, do setor de alimentos para o setor de manufaturas, e haverá, então, uma diminuição na produção de alimentos por falta de mão de obra. Aí vai aumentar ali a produção de manufaturas, tá? Então, a gente pode comentar também que, devido a essa maior quantidade de mão de obra, isso fez com que o salário também não crescesse nessa mesma proporção, né? Porque maior quantidade, menor será, então, ali o salário, né? Então, não está na mesma proporção. Professora, Sim. quando tem esse aumento de salário, por exemplo, tem uma migração, que nem a senhora falou, tem uma migração de força de trabalho para esse setor de manufatura. E a questão do setor de alimento, ele tende, com o tempo, a ter o equilíbrio novamente? O aumento de salário? Sim. Sim, haverá, ó, a ideia é a seguinte, é que deve haver um equilíbrio no salário para poder equilibrar essa força de trabalho. Então, isso, ele vai ter, essa mudança, ela vai acabar sendo temporária, porque a sociedade vai perceber que com a indústria de alimentos produzindo menos alimentos, ela pode faltar para essa sociedade. Então, isso vai levar com que haja um equilíbrio para uma maior produção de alimentos nessa economia. Então, esse efeito é um efeito que ele tende, sim, aí ao equilíbrio. Os salários, eles têm que ser iguais nesses dois setores, tá? Porque a economia deve produzir os dois produtos, senão sentirá falta de um ou outro produto. Professor, nesse sentido a gente fala que esse equilíbrio ele vem a médio prazo, longo prazo, ou ele vem rápido?
Ó, rápido em economia é uma palavra que eu falo que quase não existe, né? Sim. Porque, inclusive, aquilo que eu comentei com vocês, alguém que trabalha no setor de alimentos, ele tem um curso para chegar na indústria manufatureira, tá? Por quê? Porque o processo de produção, ele é outro. Então, os setores, eles vão mover, mas eles não se movem imediatamente. Lembra que eu comentei isso logo no início do texto? Então, ele vai mover, mas não é imediato. Ele vai começar a sair do setor, então, de alimentos para o setor de manufatura, mas isso exige que ele também tenha ali um curso de aprendizagem. Ele vai ter que aprender um novo ofício, né? Uma nova atividade. Então, isso tudo não é imediato. Então, quando sair esses trabalhadores, né, e deixar ali a indústria de alimentos com menos trabalhadores e ele começar a produzir menos, haverá uma necessidade de convergência de salários, digamos assim, tá? Para poder equilibrar, então, esses setores. Mesmo porque o setor, olha só, o setor que é receptivo, que é aquele que está recebendo os trabalhadores, né, o setor de manufatura que recebe os trabalhadores lá dos alimentos, como tem muita força de trabalho disponível, ele vai acabar diminuindo o salário, então ele vai acabar se equilibrando, tá? Então, ou seja, olha, gente, comentar isso com vocês, mas é uma verdade, tudo essa questão de força de trabalho, de salário, ele vai depender da oferta e da demanda por trabalho. Tá? Só tem aquela. Então, haverá essa disputa. Ou a gente disputa tudo e se mata, fica sem um produto, ou a gente se equilibra. Então, é uma condição que a própria economia vai procurar ali o seu eixo, para que não falte nenhum produto. Não sei se ficou claro ou não, Vitor e Matheus. Ficou sim, professor. Ficou. Professor, eu estava pensando aqui, eu não sei se a senhora vai explicar ainda um pouco mais para frente, a senhora pode nem falar até agora. Mas a questão da tecnologia nessa questão de força de trabalho e produção. Tipo assim, de máquinas, assim, excluindo menos pessoas para trabalhar. Você vai chegar a comentar isso depois? Olha, aqui pressupõe-se que essa tecnologia ela esteja sendo utilizada no setor de manufaturas, tá? Porque ele tem um investimento em capital, investimento de capital. Mas aqui ele não fala basicamente sobre a tecnologia, né? Específica, né? Então, quem falava um pouco mais sobre tecnologia era Ricardo, que ele falava que a tecnologia no interior dos países, eles são distintas, são diferentes, quando exige o comércio internacional, né? Aqui a gente ainda não tem essa ideia de que eles estão substituindo a força de trabalho, o homem-horas, por tecnologia. Eu não sei se era essa a ideia que você estava perguntando, mas ele não traz essa ideia de substituir-se homens por tecnologia. Tudo bem, não, era isso mesmo. Era isso? Tá, então, não, ele não tem. Isso vai acabar acontecendo, Vitor, nas próximas teorias que a gente vai falar, tá? Então, aí ela vai avançando. Mas, por enquanto, não. Por isso que existe, que a economia, ela tem que fazer uma escolha em produzir os dois produtos que são necessários, porque ela não tem aqui ainda o comércio internacional, a gente está na ausência do comércio, e ela precisa desses dois bens, e ela tem aqui essa mão de obra que ela é limitada, né? Então, aqui a gente já observa que ele não está utilizando essa tecnologia, porque senão o setor manufatureiro não precisaria de tantos homens-horas, né, de trabalho, e poderia disponibilizar esses homens-horas para o setor de alimentos, mas não é isso que a gente tem visto que ainda há uma competição entre esses dois setores. Tudo bem, obrigado. Esse gráfico aqui, o que ele está mostrando aqui? A resposta da produção a uma manufatura no preço relativo das manufaturas. Tá, aqui ele está mostrando, uma mudança de preço, né, que a gente já observou ali. Então, uma mudança no preço relativo, então, da manufatura, né, então faz com que a curva aqui, ela se desloca de QM para Q2, né, e aí há uma diminuição aqui no setor de alimentos. Então, a gente já está observando que a economia, ela vai continuar produzindo no seu máximo, no seu limite, mas ela vai estar produzindo mais manufaturas do que alimento em função, então, dessa alteração que teve do preço.
Bom, aqui a determinação aqui do preço relativo, tá? Então, aqui, olha, a gente tem a oferta relativa e a demanda relativa, então, desses dois produtos, tá? Deixa eu ver se falta alguma coisa para eu falar aqui para vocês. Aqui ele fala aquilo que eu comentei com vocês, olha, que tanto a oferta relativa quanto a demanda relativa, elas tendem ao equilíbrio, tá? Então, como há somente as produções, né? Então, esses preços, eles terão, então, que se convergir para que possa ser produzido, então, esses dois produtos. Então, ela tende ao equilíbrio, tá? Eu não vou falar em termos de prazo. Curto prazo não é, a gente já sabe que a curto prazo esses preços não vão se equilibrar, mas a própria economia, no seu momento, ela vai chegar a isso, tá? A esse momento aqui de equilíbrio. Bem, preços relativos à distribuição de renda. Então, suponha que o preço, então, Aqui é quase aquele exemplo que a gente comentou lá atrás, tá? Que havia um aumento de preço. Professora, Oi. pode voltar no slide anterior rapidinho? Sim. Obrigado. Pode voltar. Alguma dúvida aqui? Não, não. Tá. Aqui, olha, ele traz a ideia, ele está remetendo a ideia de quem são as pessoas que vão ganhar, tá, nessa situação. Então, aqui ele traz aquela ideia de que há um aumento no preço da manufatura em 10% e que poderia esperar, então, que os salários aumentassem em menos que 10%, tá? Digamos 5%. Anteriormente, a gente falou 7%, tá? Então, assim, haverá, se aumentar o preço das manufaturas, né, haverá um aumento de preço também nos salários, mas não na mesma proporção. Ele sempre vai ser menor do que o preço, tá? Então, qual o efeito econômico desse aumento de preço sobre a renda dos seguintes grupos? Tá? Então, aqui é quem pode se beneficiar com esse aumento de preço. Daí ele traz os trabalhadores, né, que é aquela força de trabalho que está distribuída entre os dois setores, que pode migrar para esse setor de manufaturas, o proprietário de capital, que é o dono, digamos assim, dessa indústria, né, e o proprietário da terra, que é ali o setor de alimentos. Então, vamos ver quem é que ganha com isso. Bem, os trabalhadores, a gente não pode dizer se eles estão ganhando ou não, porque a gente não sabe se está numa situação melhor ou pior. Isso depende da importância relativa das manufaturas e do alimento em seu consumo. Então, os trabalhadores sempre vai ser ambíguo, gente, a gente colocar aqui se eles ganham ou não, tá? Por quê? Porque depende do tipo de consumo que esse trabalhador possui, tá? O proprietário de capital, ele com certeza vai ganhar, porque houve ali um aumento no preço do produto que ele oferta. O proprietário de terra, ele vai ficar numa situação pior, tá? Por quê? Porque ele não vai conseguir produzir na mesma proporção em razão de não ter essa quantidade de mão de obra, né? E também o seu produto não teve aumento de preço, tá certo? Então, aqui eles são, ele coloca a distribuição ainda numa situação de ausência do comércio, tá? Agora, vamos ver aqui, agora a gente vai ampliar esse modelo para uma situação do comércio internacional. Até aqui tudo bem, pessoal? Acho que sim, professor. Tá tudo bem, Rafael? Ótimo, professora. Isadora, tá tudo bem? Bruno? Vai ficar tudo bem. Tenho certeza disso, Bruno. Eventualmente, né, professor?
Olha, gente, o Bruno, me parece que ele acorda bem. Olha só, uma segunda-feira, aula de economia internacional, desde a hora que eu falei bom dia, ele tá assim, olha, feliz da vida. Super animadaço aqui. Estou percebendo mesmo, você e o Matheus são, ó, super animados. Que bom que tem alguém animado com isso. Eu também, gente, estou animada, eu gosto bastante de economia internacional. Vamos lá, gente. Olha, agora a gente vai ampliar a análise para o comércio internacional de modelos de fatores específicos. Aqui ele traz um exemplo do Japão e dos Estados Unidos. Então, aqui, olha, ele traz o seguinte: imagine dois países, Japão e Estados Unidos, que têm a mesma curva de demanda relativa. Portanto, a única fonte de comércio internacional são as diferenças na oferta relativa. Tá? Então, a oferta relativa pode ser diferente porque os países podem diferir em tecnologia, fator de produção, que é capital, terra e trabalho. E aqui entra tecnologia, que o Vitor tinha perguntado da tecnologia, né, Vitor? Acho que foi você que perguntou aquela hora. Sim, foi. Pois é. Aqui, olha, ele vai esclarecendo alguns pontos a mais, tá? Quando ele traz para o comércio internacional. Bem, aqui ele fala o seguinte, olha, quais são os efeitos do aumento na oferta de estoque de capital da produção de manufaturas e alimentos? Antes de eu vir para cá, deixa eu comentar aqui esse exemplo, tá, dos Estados Unidos e do Japão. Bom, aqui, ó, esse exemplo, ele acaba acontecendo no livro todo, tá, do Japão e dos Estados Unidos. Aqui ele fala que, embora um país ele consiga produzir tudo, ele sempre vai produzir aquilo que ele é mais eficiente. Né? Então, o Japão ele tem um problema com questão de terra. Tá? Mesmo assim, há alguns produtores de arroz no Japão. E os Estados Unidos, ele já consegue produzir mais alimentos do que o Japão. Né? Então, ele fala o seguinte, que embora exista o comércio, exista a necessidade da população em estar consumindo mais, existe o que os países colocam hoje, que são as restrições ao comércio, né? Então, por meio de cotas ou por meio de tarifas, atualmente são por meio de cotas, que impede a entrada de alguns produtos. Tá? Esses produtos, essas cotas, né, é justamente para não prejudicar alguns grupos de produtores internos no país. Então, no Japão, apesar de haver uma necessidade, né, grande da sociedade em consumir este produto, se o Japão permitir que entre muitos produtos de fora, né, relacionado ao arroz, então isso vai fazer com que ele tenha um pequeno grupo produtores que vão ficar numa condição pior, tá? Então, por meio de proteger, então, os seus produtores, ele impede a entrada de uma quantidade muito grande de arroz, então, no seu país, tá? Então, isso acontece também com diversos países, com diversos produtos, que procura utilizar, então, desse instrumento de política de comércio para poder proteger, então, o seu comércio. Tá? Ou seu produtor, ou seu fornecedor, tá? Então, o Japão aqui, ele tem uma maior capacidade em termos de tecnologia, então pode haver o comércio aqui entre o Japão e os Estados Unidos sendo fornecedor de alimentos, e o Japão fornecendo, então, a tecnologia, tá? Bem, quais, então, são os efeitos do aumento da oferta de estoque de capital na produção de manufaturas e de alimentos? Então, um país com muito capital e pouca terra tende a produzir uma razão alta entre manufaturas e alimentos a quaisquer preços dados. Tá? Então, que é o que a gente tem aqui, olha. Esse gráfico aqui a gente já viu, é o mesmo gráfico que nós vimos ali atrás, não muda em nada. Tá? Então, aqui a gente tem ainda aqui uma força de trabalho ainda limitada sendo distribuída nos dois setores.
Tá? O que acontece aqui, olha, é que haverá um montante de trabalho que é deslocado do setor de alimentos para o setor de manufaturas. É aquele mesmo gráfico que nós vimos ali atrás. Tá? Então, uma mudança no estoque de capital, que seria aquele aumento que poderia ocorrer no preço, ele vai refletir no salário. Né? Então, com um aumento de salário no setor de manufaturas, desloca esses trabalhadores. Tá? Então, haverá aqui um deslocamento também na questão da produção, a mesma ideia que nós vimos. Tá? Então, um aumento na oferta de capital, ele move para a direita a curva de oferta relativa, tá? Ou seja, vai ser ofertado mais bens que são manufaturados do que alimentos. Um aumento na oferta da terra moveria para a esquerda a curva de oferta relativa, tá? E quanto ao efeito de um aumento na força de trabalho? Então, o efeito sobre o produto relativo, ele é ambíguo, embora ambos os produtos aumentem. Tá? Então, aqui ele vai trazer uma ideia de que ambos os produtos vão aumentar, mas aqui o preço relativo, ele vai ser ambíguo. Tá? Então, esse aumento na força de trabalho ainda não... A gente começa a observar que mesmo o comércio internacional, ele continua sendo ambíguo. Alguém queria perguntar alguma coisa? Professora, Oi. nesse sentido de que o aumento na força de trabalho é ambíguo, se a gente está trabalhando com um país, que nem foi o caso do exemplo atrás, que ele já é mais dotado naturalmente em capital, ainda vai ser ambíguo, né? Porque não vai dar para... Entendi. Não vai ter como definir. Uhum. Tá? É assim, olha, ele tem mais tecnologia, mas quando ele fala muito em ambiguidade aqui, olha, ele fala muito na relação de trabalho, tá? Então, assim, quanto ao efeito de aumento da força de trabalho? Não tem como a gente saber, porque isso depende de cada economia, o que cada economia vai consumir mais desse produto. Então, por isso que ele fala que ele é ambíguo. E aí tem aquela ideia de que o comércio ele não é sempre bom, mas ele pode trazer algum efeito negativo para algum agente econômico, tá? Ou algum agente da economia. Tá? Então, a gente observa que mesmo no comércio internacional haverá alguns ganhos, né, apenas para aquele que está com o setor da mão de obra, que é o proprietário, né, da mão de obra não, que é o proprietário do capital, ou para aquele que é também da terra. Para os trabalhadores aqui também será ambíguo. Por quê? Porque ele vai depender do custo que ele tem de mover de um setor para o outro, né? Ou o custo da escolha em produzir os produtos domesticamente ou realmente fazer essa relação com o comércio internacional. Tá? Então, ainda é difícil a gente determinar quem ganha e quem perde. Há quem ganha e há quem perde, mas definir exatamente é um pouco difícil. Era isso, Matheus? Era assim, professora. Olha, então vamos lá. A gente ainda vai falar mais sobre isso aqui no capítulo, tá, Matheus? Bom, comércio e preço relativo. Então, suponha que o Japão tem mais capital por trabalhador que os Estados Unidos, ao passo que os Estados Unidos têm mais terra por trabalhador que o Japão. Então, como resultado, o preço relativo antes do comércio no Japão é mais baixo que o preço relativo do comércio nos Estados Unidos. Então, o comércio internacional leva a uma convergência de preços. Olha, o que a gente tem aqui uma demanda relativa mundial, né, pelos produtos que são produzidos em ambos os países. Na ausência do comércio, são as posições que estão as curvas em azul, tá? Então, aqui a gente tem uma oferta relativa do Japão que está abaixo da oferta relativa mundial, e aqui o preço dos Estados Unidos, né, o preço relativo dos Estados Unidos está acima do que é o preço mundial.
Bem, a ideia desse comércio mundial é que, com a entrada desses dois países, né, no comércio, ambos vão estar ofertando produtos que serão demandados, mas eles têm que chegar a um preço de equilíbrio, para que seja, então, absorvido por essa demanda mundial. Então, o comércio, ele contribui para que os preços de diferentes países possam convergir. Gente, eu vou falar aqui uma coisa para vocês, não me interpretem mal. Eu acho que essa convergência, ela é um pouco utópica, tá? Bem utópica. Claro que hoje, se a gente colocar no papel, a gente vai observar aqui que não é bem assim, ele leva a uma convergência, mas o preço ele não vai ser igual, tá? Ele conduz a uma melhor condição de preço, tá? Mas se o preço fosse realmente convergente ou fosse igual, não haveria competição no comércio internacional, né? Apesar de haver ainda estrutura diferente em cada país, mas não haveria uma concorrência tão acirrada, tá? Então, eu acho assim que Krugman, ele fala, claro, ele tem propriedade para falar, isso aqui é uma teoria, ele colocou ali a premissa, tá? Então, mas ele conduz a uma situação de convergência, mas os preços, eles de fato não são iguais. O padrão do comércio. Em um país que não pode fazer comércio, a produção de um bem deve ser igual ao seu consumo. Olha só, aqui ele vai começar a trazer a ideia de restrição orçamentária. Tá? Por quê? Porque aqui um país que ele não faz comércio, ele tem que produzir exatamente, ele tem que consumir ou produzir, né, exatamente aquilo que é compatível com a sua economia doméstica, tá? Então, cada país vai ter a sua necessidade, não produzir igual, cada país. Uns países consomem bens manufaturados em maior quantidade, outros consomem alimentos em maior quantidade, mas essa produção tem que ser compatível com o consumo interno de cada nação. O comércio internacional, ele torna possível que a composição de manufaturas e alimentos consumidas seja diferente da composição produzida. Um país pode não gastar mais do que recebe, tá? Então, aqui, olha, com o comércio internacional, existe uma limitação para esse consumo, tá? Que é o que a gente vai observar agora, que mesmo com a condição de comércio internacional, uma economia, ela tem a sua restrição orçamentária, tá? E que está aqui, olha, mostrando aqui essa restrição, né, a fronteira de possibilidade de produção e essa restrição orçamentária, dado, então, a quantidade de consumo que essa economia vai absorver dos dois produtos existentes, tá? Bom, qual é, então, essa situação de equilíbrio com a restrição orçamentária? Professor, Oi. tem como você voltar 2 slides? Acho que é no da frente, na verdade. É o gráfico ou é o texto? É o texto da frente desse gráfico. Então, tipo, eu não sei explicar a pergunta que eu tenho para fazer, mas você pode explicar esse slide de novo, só para fixar? Quando você não tem, quando o país ele é isolado, ele não tem o comércio internacional, ele deve produzir exatamente aquilo que vai consumir. Por quê? Porque se ele produzir excedente, ele vai poder ter alimentos estragados ou produtos manufaturados não consumidos, porque a sua população já vai absorver a produção. Então, ele tem que, se fizer a mais, não tem para quem vender, porque não tem comércio. Com o comércio internacional, é possível que a sociedade faça novas combinações com a produção de manufatura e alimentos. Então, ele pode consumir diferentes formas, porque um país pode produzir mais manufaturas e outro mais alimentos e eles trocarem. Tá? Então, o comércio internacional, a ideia que ele está trazendo é que com o comércio é possível que se tenha escolhas, mas há uma restrição orçamentária do país. Né? Então, lembra que a gente, aqui ele não fala, né? Mas se nós, que a gente vai trazer ali a restrição, que ele traz aqui, que existe essa restrição, aí a sociedade pode fazer diversas combinações, mas ela tem justamente essa restrição. Então, aqui, olha, com o comércio, ela vai ter o quê?
que vender ou que comprar a mesma quantidade que ela está vendendo. Então, as importações deverão ser a mesma quantidade que as exportações, tá? Então, ele não é tão claro, mas existe aqui uma ideia de ter uma balança comercial favorável, tá? Então, mesmo que haja o comércio, existe um limite para que se compre produtos estrangeiros, tá? Ou seja, eles terão que ser pagos pelas quantidade de exportações, que é o excedente que foi produzido aqui. No gráfico que nós estamos agora, essa restrição, ela está justamente nesse quadradinho, nesse triângulo, né, nesse triângulo azul. Então, pode ver que ele está na mesma proporção que a importação. Então, a exportação paga a importação. Não sei se está claro, ou se eu respondi a sua pergunta, o Matheus. Respondeu, professora, ajudou bastante. Professor, a senhora falou que não pode ultrapassar. Existe, falando de uma forma onde um país ele tem a necessidade maior do que ele possa comprar. Uhum. Pode vir a acontecer, tipo, desse país ter uma dívida com o país exportador? Sim, claro. O país, ele pode ter essa dívida, inclusive, quando ele está investindo em algum setor na economia. Então, ele vai comprar mais daquilo que ele precisa, inclusive capital, tá? Porque, por enquanto, a análise de Krugman aqui, ele não traz os empréstimos internacionais nessa parte, mas os empréstimos internacionais, ele também é um fator de produção, tá? Então, isso pode determinar que essa economia ela se torne deficitária porque ela esteja investindo ou ampliando plantas produtivas no seu país. Então, a gente acaba tendo ali uma balança comercial deficitária em razão dos investimentos que está acontecendo no país. Pode acontecer, tá? Quando eu falei aqui dessa restrição orçamentária, ele coloca naquela mesma ideia. É recomendável, né, que a gente pague as importações com aquilo que a gente tem vendido. Mas se a gente pegar, por exemplo, a mesma ideia para nossas finanças pessoais, a gente acaba sempre gastando mais do que aquilo que a gente recebe, né? Então, aqui também a gente tem isso, mas a gente tem que saber qual é o perfil desse déficit. Se esse déficit está acontecendo em razão desse investimento, no longo prazo ele vai acabar pagando. Então, ok, tá? Se esse investimento ele tem sido no setor produtivo, ok, tá? Então, não tem problema ser um déficit. Tá? A gente tem uma importação maior do que as exportações, tá? Porque ele vai se pagar com o tempo. Agora, quando isso não acontece, quando não está investindo em setores produtivos que não terão um retorno, isso também não pode, tá? Então, tem que voltar e repensar aí numa situação de equilíbrio. Felipe, aqui, olha, ele tem toda a ideia aqui de comércio internacional, tá? Então, quando ele fala aqui desse comércio internacional, ele está trazendo todos aqueles elementos realmente que vocês viram ali em economia. Então, aqui a gente tem o efeito substituição, a gente tem também aqui efeito renda, né? Efeito substituição. O que mais que tem outro efeito, gente? São 3, né? E efeito de taxa de juros também. Tá? Então, tudo isso a gente vai trazer aqui para essa ideia, tá? Essas escolhas que o consumidor vai fazer, ele é um benefício que o texto, ele fala, que ele traz para o consumidor, que existe em razão do comércio internacional. Se não existisse o comércio, ele não teria essas escolhas. Tá? Então, aqui é um dos pontos pelos quais Krugman fala que o comércio internacional, ele traz benefício, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Tô chegando nesse ponto aí, tá bem? Tem mais alguma questão aqui, pessoal? Ficou claro? Posso continuar aqui? Eu vou falar mais, viu, Felipe, sobre isso, tá? Bem, então aqui, olha, a gente já comentou, tá? Então aqui pressupõe-se que seja igual, tá?
Mas já trazendo aqui, antecipando para vocês, que existe também a importação de capital, né, que é por meio desses empréstimos internacionais que são concedidos, e eles vêm para o setor produtivo. Então, nesse ponto, se for uma balança comercial deficitária em razão de algum investimento no país, isso é permitido, digamos assim, haverá ganhos posteriores. Bem, para avaliar, então, os efeitos do comércio sobre grupos em particular, em grupos particular, o ponto-chave é que o comércio internacional, ele muda o preço relativo de manufaturas e alimentos. Então, o comércio, ele beneficia o fator que é específico do setor exportador de cada país, mas prejudica o fator específico dos setores que concorrem com as importações. Tá? Então, aqui ele já está colocando quem que ele vai estar beneficiando. Então, ele vai beneficiar aqueles, né, ou o proprietário do fator do setor exportável, e vai prejudicar aquele outro que está concorrendo ali com as importações. O comércio tem efeitos ambíguos sobre os fatores móveis, que é aqueles fatores, principalmente a mão de obra, tá? Então, vamos ver aqui. Aqueles que lucram com o comércio poderia compensar aqueles que perdem e ainda sair ganhando? Olha, se esse for o caso, então o comércio, ele é potencialmente uma fonte de ganho para todos, tá? Outro motivo, aqui o livro, ele traz 3 motivos, tá? Eu acho que depois vocês têm que dar uma olhada, tá? Nesses fatores aqui, os fatores sobre os efeitos sobre a distribuição de renda, tá? Então, o motivo fundamental pelo qual o comércio beneficia potencialmente um país é que ele expande as escolhas da economia, tá? Então, aquilo que eu estava comentando ali para o Felipe, com o comércio internacional, ele modifica. Então, com o comércio, as pessoas podem escolher qual vai ser a cesta de produtos que mais convém a cada país, ou a cada sociedade, ou a cada unidade familiar, digamos assim. Tá? Então, ele permite essa escolha, e isso é um benefício entendido pelo comércio, que vai acabar refletindo justamente na questão da renda da família. Então, essa expansão de escolha significa que é sempre possível redistribuir renda de tal modo que todos saiam ganhando com o comércio. Lembrando, gente, não é função do comércio internacional distribuir renda. Existe essa distribuição de renda da qual eu estou falando, que o Krugman também comenta, que é resultado do comércio, mas não como uma política efetivamente de distribuição, tá? Aqui, olha, ele tem uma curva que ela responde justamente àquela questão que o Felipe comentou, tá? Que seria aqui, essa expansão do comércio, ela está refletida aqui por essa faixa aqui azul, tá? Esse retângulo aqui azul, tá? Que poderia ser aqui uma curva também, tá? Então, ele está mostrando que com o comércio, ele expande, então, as suas escolhas, tá? Do contrário, ele já tem a escolha que é da própria produção doméstica, tá? E essa faixa azul é o que ele pode escolher além daquilo que é produzido domesticamente. Bem, aqueles que lucram com o comércio poderia compensar os ganhos? Acho que eu voltei. Aqui, ó. Ficou claro, gente, ou não? A questão dessas escolhas. Sim? Sim, acho que sim. Tá. Bem, então aqui a gente tem a economia política do comércio, uma visão preliminar. O comércio, com frequência, gera vencedores e perdedores, tá? Então, aqui, olha, essa ideia aqui de Paul Samuelson e Jones aqui já traz essa ideia de vencedores e perdedores, e não apenas um jogo de soma positivo, como dizia a teoria ricardiana, tá?
Então, uma política comercial ótima, o governo deve, de alguma forma, ponderar o ganho de uma pessoa contra a perda de outra. Então, alguns grupos requerem tratamento especial por já serem comparativamente pobres, tá? Ou seja, trabalhadores de setores de calçados e roupa dos Estados Unidos, tá? Então, a maioria dos economistas permanece fortemente a favor do livre comércio em grau maior ou menor. Para compreender com realismo a política comercial é determinada, é preciso examinar as reais motivações da política. Olha, aqui a gente vai estudar um capítulo que ele é política comercial, né? De que vem depois dos instrumentos de política. Por quê? O que ele está dizendo? Que aqui, olha, existe ganhadores e perdedores, mas existe também uma atuação ou uma intervenção do governo para proteger ou trazer algum tratamento especial para alguns grupos que são específicos, né? Eu falo específicos porque aqui ele foi bem cuidadoso em falar que são grupos que são mais vulneráveis, né, que são grupos mais pobres, mas há também aqueles grupos que são específicos que têm um poder de lobby, tá, maior. Então, eles terão uma intervenção maior do governo. E aqui está as motivações políticas também, tá? Então, aqui, uma distribuição de renda de políticas de comércio são aqueles que obtêm ganhos do comércio, eles pertencem a um grupo muito menos concentrado, informado e organizado com daqueles que perdem. Tá? Então, aqui ele traz o exemplo dos consumidores e produtores da indústria açucareira. O que ele está levando a dizer é que os ganhos, eles também dependem da organização do setor, tá? Então, existe grupos que são mais organizados e outros que são mais desorganizados. Os que são organizados, eles têm um poder de lobby junto ali aos políticos, e eles vão fazer com que os políticos formulem políticas a seu favores. Tá? Então, aqui o exemplo aqui dessa indústria açucareira norte-americana. Então, o texto aqui, ele vai dizer que essa indústria, né, então ela vai solicitar que seja promovido um aumento de preço de 8 centavos para os consumidores, né? Então, é um pequeno setor, mas eles são um pequeno setor que é organizado. Então, eles são fortemente, eles influenciam fortemente as políticas do seu setor, né? Então, para os consumidores, eles não vão perceber esse aumento de 8 centavos anualmente, porque esse 8 centavos é muito pouco para os consumidores, mas para os produtores, isso já é um grande volume, tá? Então, aqui tem uma questão, aqui ele não fala tanto, né, que é poder de lobby, mas quando a gente estiver lá estudando a política, a gente vai observar que é uma questão de lobby desses produtores, tá? Então, essa distribuição da renda, ela vai depender justamente da organização também, que é o setor, tá? Que vai estar demandando. E pode aí solicitar, como no caso do Japão ali, né, uma necessidade de cotas de importação do arroz para poder, então, proteger ali o seu produtor doméstico, né? Então ele acaba pedindo uma intervenção, tá? Pessoal, alguma dúvida, algum questionamento? Professora, eu estou pensando numa situação aqui, deixa eu tentar formular. Por exemplo, poderia ser usar de uma maneira de uma moeda de troca, por exemplo, no comércio de madeiras, por exemplo, do Brasil. Tem certos lugares no mundo, por exemplo, na Ásia e na Europa, tem muita necessidade de madeira. A gente poderia usar de uma forma de comércio internacional para ter alguns benefícios de outros países, assim, na questão da importação, para tentar fazer um equilíbrio na balança de pagamentos, assim, Peraí, do país. você está falando da importação ou da exportação de madeiras do Brasil para outros países? Exportação de madeira do Brasil. Tá. Aí eu queria saber se, com algum acordo, né, existe algum, não sei como, estou tentando formular ela. É acordo. Teria acordos. Seria que, poderia usar essa maneira, que a gente tem muito em excesso,
de uma maneira de moeda de troca com outros países para ter benefícios em troca, nas importações, no caso? Olha, lembra quando eu comentei com vocês lá no capítulo 1, que eu falei que o comércio internacional, ele faz, o comércio, muito do comércio é pela amizade, é pela harmonia, né? Existe aí a questão dos acordos que são bilaterais, tá? Então, muitos acordos são bilaterais de país para país, e existe aqueles acordos que são por blocos econômicos, tá? Então, quando a gente traz isso para a vida real, a gente observa que existe, assim como existe também a aplicação de, de restrições, tá? Então, a gente tem também tarifas, a gente tem cotas, a gente tem as licenças, né, que ocorrem, né, as licenças de importações, pelo menos no Brasil nós temos, acredito que os outros países também, para poder importar, né. Existe também as restrições voluntárias às exportações, existe as exportações referentes a especificações técnicas, a biosanitárias, as religiosas, então, assim, são inúmeras. Né? A gente pode ter alguma como barganha de troca? Olha, a gente pode ter, mas a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque produtos, existe muitos produtos, né, principalmente esses que são agrícolas, ou mesmo a questão de madeira, existem regras, né? Então, a gente tem os códigos que podem ser recebidos ou não por outros países. Mas não é porque eu estou exportando, o Brasil exporta, digamos assim, um produto, ele vai conseguir importar um outro produto, tá? Nem sempre isso vai ser proporcional. Na mesma medida que eu estou exportando, eu vou receber uma importação de um produto, tá? Então, assim, ele pode, sim, exportar um determinado produto dentro daquelas restrições que existem, tá? Por exemplo, você falou madeira, né? Então, a madeira, ela tem toda uma especificação técnica que pode ser recebida por um outro país ou não, tá? Então, muitas vezes, ele pode não ser aceito por não cumprir essas especificações, tá? Então, mas que ele pode ser exportado, pode, tá? Mas ele não vai ser, assim, uma barganha de troca. A barganha, ela é diplomática. Eu posso ser, por exemplo, parceira de um país apoiando uma restrição, sei lá. Eu queria falar para vocês, gente, tá engasgado, mas eu não posso falar, porque senão tudo pode ser utilizado contra os professores, politicamente. Mas a gente teve um exemplo há pouco tempo sobre isso, tá? O apoio, né, do governo brasileiro, apoiando os Estados Unidos na questão de imposição de cotas e tarifas para um terceiro país, tá? Achando que pode se beneficiar disso, tá? Então, isso, como é que eu posso dizer? Isso sim seria uma barganha, um apoio numa situação como essa, né? Ou então, a gente teria muito mais poder, nós temos poder de barganha porque nós somos um grande produtor de alimentos, então o nosso produto é alimentos e o mundo falta alimentos. Países asiáticos, por exemplo, falta muita proteína animal, então a gente tem muita proteína animal também para exportar, tá? Então a gente tem ali, digamos assim, um limite de negociação, tá? Mas esses países, eles não vão importar exatamente aquilo que nós estamos dispostos a exportar. Então, também ter esse cuidado, né? A gente já teve, por exemplo, commodities que chegaram para a China e eles devolveram, né? Com uma conversa de que nossa soja, por exemplo, estava com ferrugem. Então, já tivemos várias situações como esta. Já tivemos, por exemplo, o embargo da questão da laranja dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles tinham uma produção insuficiente, aceitava muito a nossa produção. Quando eles tiveram produção suficiente, eles colocaram ali uma cota, né? Ou eles colocaram uma especificação técnica que a produção de laranja não poderia ter, por exemplo, utilizado um componente no insumo dos agrotóxicos, por exemplo. Então, não poderia entrar por causa disso.
Então, assim, comércio internacional ele é muito complexo, então não tem como a gente falar, vou utilizar tal produto como poder de barganha. Eu posso exportar, mas ele não será um único produto com poder de barganha. Eu não sei se eu consegui te explicar. Sim, conseguiu. Tem uma noção, sim. Tá? Então, assim, comércio internacional, gente, ele é muito complexo e ele precisa de muitos fatores para trazer uma explicação, tá? Algum questionamento mais, pessoal? Alguma dúvida? Deixa eu ver quem está aqui. Vão falando, gente, vão falando. Aqui tem duas Maria Eduarda, né? Quem que é a Maria Eduarda? Quais são aí as Marias Eduardas? Bom dia, professora. Uma delas sou eu. Você é Maria Eduarda? É que não aparece o nome completo aqui para mim. Celhorst. Como? É a segunda. É a segunda que deve aparecer para você. Russi Bom Celhorst. dia, professora. Eu sou a Maria Eduarda Echeverria. Ah, ok. Obrigada, Maria Eduarda. As duas. É como a gente está trabalhando distante, a gente não conhece vocês, né? Então, nas aulas eu vou precisar conhecer, saber quem é quem. Então, eu sempre vou estar pedindo para que vocês se apresentem, para que vocês estejam na aula, né? Assim, acabo vendo também quem está na aula. É bom a gente conhecer, porque de repente, né? Sim, Oi, Maria Eduarda. professora, é que eu estou em processo de mudança de cidade, mas a partir da semana que vem já vou estar aparecendo aqui com a câmera, que está tudo muito bagunçado aqui. Ai, tranquilo, Maria Eduarda. Você mora em qual cidade? Eu estou em Campo Grande, mas eu vou voltar a morar com os meus pais no interior um tempo. Ah, é interior aqui mesmo do Mato Grosso do Sul. Isso, aham. Ah, entendi. Não, tudo bem, tranquilo, que você faça aí uma boa mudança. Eu também mudei faz pouco tempo e mudança é terrível. Ah, é complicado, mas eu estou aqui escutando a tua aula, professora. Tá, daí, gente, se vocês têm que me falar se vocês têm dúvidas, se vocês não têm. Eu procuro falar. Quarta zoado, Matheus. Vocês têm que arrumar, gente. Olha, é sempre bom a gente saber com quem a gente está falando, quem são os alunos, né? Que realmente participam, porque tem alunos que nem sempre eles participam, e aí é importante a gente saber, porque aí chega no último dia ele pode querer ter dúvida, né? Daí ele fala, não, eu estive na aula, mas de fato ele não estava, ele estava com aqui ligado, mas não estava, então é complicado, né? Mas, enfim, a ideia é que vocês vão estudando, eu procurei falar bem devagar aqui com vocês, para ficar claro aqui, principalmente alguns pontos que são diferentes das teorias anteriores que nós vimos, tá? Amanhã eu vou colocar o capítulo 4. Capítulo 4 chama Recursos e Comércio, modelo de Heck-Scherolling. Tá? Então, pode ser que talvez eu comente ou tenha alguma coisa a mais que é do capítulo, como que chama? Que é daquele capítulo lá da Nova Economia Internacional. Então, eu sugiro que vocês leiam os dois capítulos, tá? Tanto do capítulo 4, como do capítulo do Heck-Scherolling lá da Nova Economia. Por quê? Porque esse capítulo, na realidade, ele traz 4 teoremas, tá? Então, teorema de equalização de preço, Stopper-Samuels, Rybczynski, tá? Então, ele precisa ser bem minucioso. E aqui, esse capítulo no Krugman, ele não traz essas diferenças tão marcantes como traz ali ele traz separado no livro da Nova Economia Internacional. Então, por isso que eu peço para que vocês estudem também os 2 capítulos, e a prova cai dos 2 capítulos, tá? Então, um é complementar ao outro. Gente, alguma dúvida?
Se vocês não têm, eu vou dispensá-los. Acho que não, professora. Não, Rafael? Ok, gente. Não, já entrou muita informação. Hã? Já entrou muita informação na minha mente. Entra A gente mesmo. nem lembra. Gente, agora vocês vão precisar. Calma, depois eu vou passar uma lista de atividade para vocês. Eu já passei alguma para vocês? Não, Não, pode mas passar, Tá. professora. pode passar. Porque pra gente ter uma noção. Aham, ajuda bastante. Aham. Tá, eu O vou. Yukio mesmo Mas responde. bem fala pra tranquila todo mundo, também. pra já ficar de resposta, de gabarito. Ela é tranquila, gente, a atividade. Eu vou ver se eu programo já uma atividade para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu vou programar uma atividade, é uma lista geral, tá? Até o capítulo 7. Aí vocês vão fazendo com calma. E aí, antes, quando a gente encerrar o capítulo 7, a gente tem uma aula ali com essa revisão, tá? Lembra que eu comentei com vocês também que a gente teria uma atividade que seria um seminário, tá certo? Esse seminário também eu vou postar para vocês, quero ver se até amanhã eu já posto para vocês como que será esse seminário e as datas, tá? De acordo com a programação que eu fiz, eu já tenho a data toda do semestre, então eu vou colocar ali para vocês. Tá bem, gente? Então, se vocês não têm nenhuma dúvida, da minha parte, vocês estão dispensados. Nada tão difícil igual o mercado financeiro. Bruno, você achou o mercado financeiro difícil? É que é muito conteúdo, igual essa aula aqui. Aí a mente, ela é muito marginal decrescente. Ela é mesmo, é muito conteúdo. A gente está no início ainda, são conceitos introdutórios que a gente está estudando, tem muito conteúdo. E Em vocês casa não tem muita externalidade para distração. têm, né? Pois é. E vocês lembram que eu comentei também a respeito da teoria monetária, né? Que a teoria monetária, você fez já a monetária? Não, professor, a gente Não, não fez, não. é economia freestyle só. A gente vai ter que. Então. A gente tá indo na esperança só. Então, continue firme e forte na esperança, mas isso não exclui que vocês tenham que voltar para estudar na economia monetária. Vocês estão fazendo ela agora? Não, a gente faz ela no semestre que vem. Então é complicado. Então vocês têm que estudar, vão com fé. Vão com fé. Pode deixar, professor. É bom que a gente vai fazer igual na aula de criativo e vai chegar em monetária sabendo o mínimo. Ah, sim, quem faz essa matéria chega lá na economia monetária, você já sabe. Mas aqui tem muito mais conteúdo. Tá? Realmente, as aulas com a senhora são bem densas. São. Mas a gente sobrevive, tá, gente? Então fiquem tranquilos que a gente sobrevive. Mas é muito conteúdo, por isso que eu falo que tanto em mercados quanto internacional, vocês têm que ir estudando aos poucos, tá? Nós somos ali, acho que em 38 alunos, só teve 12 alunos que visualizaram aquela aula ali de Smith. Aquela aula eu acho muito importante, porque ele é a base para todas essas outras teorias. Tá? Então, assim, não deixe para estudar no último dia, porque é muita coisa e não vai conseguir tirar as dúvidas. Tá bem? Pessoal, então era isso da nossa aula de hoje. Se vocês não têm nenhuma dúvida, nenhum questionamento, eu dispenso vocês então. Valeu, professora. Tenha um ótimo dia. Muito obrigado. Obrigada, Valeu, professora. Tchau, tchau. Bom Tchau, dia. professora. Então, bom Tenha um dia. excelente dia, professora. Tudo de bom para você. Obrigada. Tchau, tchau. Bom dia para vocês. Tchau, Samuel.